Nesse vídeo nós vamos assistir algumas afirmações curiosas do Stormer, um trader bastante famoso aqui na internet. Em alguns vídeos, principalmente em um vídeo muito específico, futuro do Day Trade, ele afirmou algumas coisas bem curiosas que me chamaram bastante atenção e eu gostaria aqui de assistir com você e comentar em cima a minha percepção sobre esse assunto. Se você já conhece o meu canal, eu sempre foco aqui em trazer vídeos inspirando as pessoas a observarem o mercado financeiro de forma estatística, objetiva e científica, por meio de evidências robustas, né? E faz um tempo que eu já vi uma live, né, para ser mais exato, onde o Stormer, né, comentava algumas coisas realmente muito interessantes e que me chamaram bastante atenção. E para quem não conhece muito bem o Stormer, né, nessa live aqui, né, o futuro do Day Trading, que eu achei bastante legal, ele comenta, né, que ele é um trader mais objetivo, que gosta de algoritmos. E muita gente, sim, eu tô surpreso com o Stormer gostando de robôs. É porque não te conhecem. É porque não me conhecem. É porque não me conhecem. Porque eu, como trader, eu sempre pautei por modelos que são absolutamente objetivos, coisas binárias. Eu tenho o sinal de entrada aqui, sim ou não. Meu alvo é este, meu stop é este. Eu não gosto de trades subjetivos, discricionários. Para aqueles que não sabem, né, muito bem a diferença de um trader objetivo de um trader subjetivo, o trader subjetivo ele vai ter muito aquela questão do feeling, de interpretações, né, sobre certas variáveis. Então ele vai olhar um indicador técnico, um indicador macroeconômico, um indicador fundamentalista, analisando e de acordo com a experiência pessoal dele, ele vai tomar suas decisões de compra e venda. Um trader objetivo, ele vai obviamente observar mesmas variáveis, né, ou seja, indicadores técnicos, indicadores fundamentalistas, indicadores macroeconômicos muitas vezes, só que aí tá, ele vai adotar uma estratégia puramente objetiva, uma estratégia que se deu compra, se deu venda, se deu um sinal, né, de compra e venda, se deu uma operação de compra e venda, ele não tem dúvidas, né? É totalmente objetivo. Um exemplo seria, por exemplo, no caso da análise técnica, um cruzamento de médias móveis. Você não tem dúvida se cruzou a média móvel para cima ou para baixo. Você simplesmente sabe que cruzou para cima ou para baixo. Não tem, eu acho que essa operação não é muito boa. Se você opera no mercado e você constantemente você comenta, né? Eu acho que essa operação aqui, ela parece ser boa. Eu acho que essa operação ali, ela parece ser um pouco pior. Isso no caso de um trader discricionário. Um trader objetivo, ele não acha. Simplesmente ou deu sinal ou não deu e ponto final. E na subdivisão de traders objetivos, tem os traders que executam de forma algorítmica aquela operação e tem os traders que executam de forma objetiva, mas manual a operação. Então não é porque um trader é objetivo que ele executa com um algoritmo, né, com um robô de negociação. E mesmo na área de traders objetivos, nós podemos classificar em alguns grupos. Por exemplo, na análise técnica em si, né, só usando indicadores técnicos, nós temos traders objetivos, algorítmicos, que buscam sistemas de regras, isso é chamado de setups, né, ou seja, tem setups, né, sistema de regras, que possam gerar algum lucro, que é mais o lado do Stormer, pelo que eu vejo com alguns conteúdos que ele tem. Existe um outro lado da análise técnica que, no caso, são os modelos matemáticos em si. Você desenvolveu um modelo matemático que vai usar indicadores técnicos como variáveis. Nesse caso, atualmente nós temos vários modelos. Redes neurais é um modelo matemático muito conhecido do Machine Learning. Você já deve ter escutado sobre redes neurais, árvores de decisão e etc, né? Tem regressão linear simples. E obviamente tem vários outros modelos matemáticos que podem ser utilizados, né, a gente chama de trader quantitativo, né, que pode ser utilizado por um quant para modelar os mercados. Obviamente as variáveis que vai ser utilizada para explicar o alvo do modelo vai ser, no caso, indicadores técnicos. Porém, no meio dos setups, talvez você também não entenda. Setups, negócio de setup não funciona. Não, funciona muito bem, contanto que você tenha um método para identificar setups em potencial. Nesse meio de setups, também tem a otimização do setup, onde você vai testar várias combinações de parâmetros para aí ser utilizado uma meta-heurística ou uma própria heurística. No caso, seria um algoritmo de otimização em si. Então, por exemplo, um algoritmo genético, uma otimização bayesiana, ou talvez modelos mais simples, né? Um grid search, um random search, seriam os modelos mais simples para otimização dos parâmetros. Ambos os métodos funcionam. Você desenvolver sistema de regras objetivas com modelos matemáticos, redes neurais, árvore de decisão, depende, obviamente, cada modelo matemático ele vai ter
vai procurar padrão de alguma forma, enfim, você vai ter que entender sobre modelagem matemática. E também desenvolvimento de setup, sistema de regras objetivas, né? Então você vai otimizar normalmente com um algoritmo genético ou qualquer outro tipo de algoritmo. Nessa live, né, principalmente nos minutos, eles estão conversando muito mais sobre robôs. Robôs traders, né? Robô de negociação. Um robô, ele automatiza uma estratégia. Muita gente, robô não funciona. Por quê? Porque o indivíduo pegou um robô e deu prejuízo. Não é o robô que não funciona, é a estratégia que o robô está executando que não funciona. Por quê? Porque um dos erros frequentes que todos nós traders aqui já fizemos, qual que era? Tu compra no ponto de entrada, aí o mercado dá uma subidinha, se aproxima do teu alvo, mas ele dá aquela hesitada, começa a recuar e aí tu sai do teu trade antes do alvo. Quantos amigos aqui estão me ouvindo que já saíram de um trade antes de bater no alvo? Que saíram de um trade antes de bater no stop? Só para depois tu ver o papel ir pro teu alvo e tu ficou lá chupando o dedo. Quantas pessoas fazem isso? Robô não faz esse tipo de burrice. Robô não se leva por emoção. Robô não se leva por ganância, por medo, por euforia. Os robôs vão apenas pegar um modelo que tu confia, que tu já estudou e que tu testou, e vão executá-lo num nível de perfeição que tu, eu, o Alessandro e o Bizzy não conseguiríamos manualmente. Quando o Stormer ele fala, eu acho interessante, né, como ele fala, não, de um robô, ele vai executar uma estratégia, né, que você testou, que você confia, e isso é o mais importante. O algoritmo, na minha percepção, a questão de execução de estratégias de forma algorítmica com um robô é relativamente menos importante. A não ser que seja um day trader aí, né? Aí talvez seja uma vantagem grande, né? Você vai deixar o algoritmo rodando durante o dia, o resto do dia você faz outra coisa, desempenha outro papel. Mas, se for de swing trade, por exemplo, ou position trade, melhor ainda, a questão de automação é menos importante. O mais importante é você ter uma estratégia que você confia. A maioria das pessoas, até mesmo que opera manualmente, na minha percepção, é que não confia na estratégia. Não tem uma ideia, né, muito detalhada se a estratégia funciona ou não. Com robôs, por conta de você ter automatizado, é muito provável que você tenha testado de forma rigorosa. Se você tem conhecimento da literatura, se você tem conhecimento aprofundado de como desenvolve um algoritmo, você testou de forma exaustiva aquele algoritmo a ponto de você ganhar uma confiança naquilo. É semelhante a um trader, obviamente, manual, que começa a operar, começa a obter lucro, quanto mais ele vai vendo a consistência dele ao longo do tempo, ele vai falar, ele vai ganhando uma confiança em fazer aquele tipo de coisa. No meio algorítmico, a diferença é que essa confiança vem perante os testes rigorosos que é feito antes de colocar um algoritmo em produção. Agora o Stormer, né, nesse próximo vídeo que a gente vai escutar, ele fala sobre o backtesting, né? Vamos escutar ele primeiro? O que é um teste no passado? Um teste no passado é você pegar um sistema operacional qualquer. Exemplo. Média móvel de 9. Quando virar para cima eu vou comprar e eu vou vender a posição quando ela virar para baixo. Você volta 2, 3, 4, 5 anos no passado. Você vai botar na sua tela uma média móvel de 9. Quando ela virou para cima, tu vai marcar a compra na ruptura daquele candle. Quando ela virar para baixo, tu vai marcar a venda. E tu vai fazer isso todas as vezes que a média móvel de 9 fez isto nos últimos 3 anos, nos últimos 4 anos, nos últimos 10 anos. Você vai ter planilhado isso, você vai ver qual que vai ser o nível de acerto do sistema, quantos trades terminaram no lucro, você vai saber quantos trades foram feitos por mês, por ano, por década, você vai saber qual vai ser o resultado financeiro disso, se foi lucro ou prejuízo, você vai poder saber inclusive qual que foi a média de ganho e a média de perda que o teu sistema produziu, criando daí ferramentas de diagnóstico de um sistema operacional. E daí você vai ter literalmente dissecado a fundo se aquele sistema é bom ou não. Isso que o Stormer falou, extremamente interessante, e eu acredito que seja a maior vantagem na minha percepção de algoritmos. Não é nem, assim, tem muita vantagem você estar deixando um robô ligado e executando suas operações. Na minha percepção, é o menor ganho que a gente tem no sistema automático. No caso, o Stormer que ele falou, coloque a média móvel, se não me engano, de 8 no preço e você testa e tudo mais. No caso, existem duas formas de você fazer backtest, forma manual. Se eu não me engano, era a forma que o Stormer estava referenciando nesse trecho, mas existe a forma sistemática, que é o que eu gosto. Por que a forma sistemática é tão interessante? Porque talvez você pense, ok, eu vou fazer isso de forma manual, por exemplo, com a média móvel de 8, e daí eu vou demorar um tempo, né? Um algoritmo, ele roda em alguns segundos, menos de 0,1 segundo, um backtest dos últimos 30 anos da média móvel de 8. Então, se você automatizar um algoritmo,
em uma linguagem computadorizada, ele vai rodar em segundos, né? Um backtest, já vai calcular todas as métricas, taxa de acerto, média de ganho. Para você ter ideia, um computador comum consegue fazer um backtest, se você fizer principalmente programação multithread, que daí já é algo um pouco mais técnico de programação, né? Que é praticamente o meu foco aqui no canal. Não necessariamente aqui no canal, não ensino muito a programação no canal, gosto de fazer vídeos mais dinâmicos. Mas o que eu inspiro é as pessoas ir para programação. Por quê? Porque você consegue testar, por exemplo, 5.000 estratégias em 1 minuto, com computadores comuns de casa. Estou nem falando de um computador muito robusto, em 1 minuto mesmo. E às vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam, cara, em 1 minuto eu consigo testar 5.000 estratégias diferentes. Exatamente. Então, essa parte de operar de forma automatizada com robôs, eu acredito que seja o menos interessante. O mais interessante é a testagem da estratégia em dados históricos, ou seja, o backtesting. Obviamente aqui o Stormer ele chegou e falou, não, você vai operar aqui, você vai deixar... você vai rodar, né, o backtest, vai calcular a média de ganho, média de acerto, a média de perda. Isso para uma única estratégia, né? Só que eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas elas vão fazer isso. Se identificar que a estratégia não funciona, o que elas vão fazer? Elas vão mudar os parâmetros. Então, por exemplo, ele citou o exemplo da média móvel de 8. Opa, eu vou aqui para a média móvel de 9, de 10, de 20. Se você faz esse tipo de coisa, aí nesse caso você já não está mais fazendo backtest, você está fazendo uma otimização. E a otimização tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas confundem otimização com backtesting. O backtest é simular uma estratégia em dados históricos. A otimização é você testar múltiplas combinações de uma estratégia ou de uma estratégia em dados históricos. Por isso que quando as pessoas começam a testar setups e fazer otimizações em vez de backtest, elas acabam caindo muitas vezes em overfitting, né? Que você se ajusta aos dados passados, se ajusta o modelo aos dados passados, mas que não tem uma boa probabilidade de performar no futuro. Ela tem resultados que nem esses. Na amostra, ou seja, no período que ela testou e supostamente fez o backtest, tem um resultado incrível. Fora da amostra, que no caso é o ponto que ela está em conta real, ela tem um prejuízo, ou não tem muito lucro. Por quê? Porque ela ajustou aos dados passados. Uma forma de fazer, quando você seleciona um melhor setup, uma melhor estratégia, um melhor modelo matemático na amostra, você tem que testá-lo em dados históricos. Como é que testa? Bom, você vai separar uma base de dados, por exemplo, nesse algoritmo simples aqui, eu separei 30% dos dados, treinei o modelo, identifiquei a melhor combinação de parâmetros, nesse caso aqui não é um modelo matemático em si, mas é um setup, né? Foi otimizado com uma heurística, identificado a melhor combinação que teve lucro associado ao risco nesse ativo, o S&P 500, e esse resultado aqui é o resultado fora da amostra. Seria o resultado para o futuro. E você vê que conforme a gente vai usando mais dados para treinar, a gente vai tendo o resultado fora da amostra. O treinamento a gente chama de treino, obviamente, e também in sample, dentro da amostra, que é a amostra que a gente usa para selecionar o melhor setup, a melhor combinação de parâmetros e hiperparâmetros, o melhor modelos matemáticos, os melhores indicadores, enfim. Fora da amostra, o resultado, né, seria um resultado fora da amostra. Fora da amostra, aí sim esse resultado fora da amostra é considerado backtesting. Eu gosto sempre de trazer esse detalhe porque muitas pessoas confundem, né, a otimização, ou seja, testar vários setups, testar vários indicadores, testar vários períodos, testar vários modelos matemáticos, com o backtesting. Não, backtest é só resultado fora da amostra. Primeiro problema, primeira desvantagem do eventual uso de um robô. Quando você contrata um robô, quando você literalmente decide operar um robô, você não tem mais direito de dar opinião no mercado. Simplesmente, se eu vou ligar um robô para trabalhar dólar, por exemplo, eu tenho um robô lá que é o robô que opera dólar. Eu não opero mais dólar. Eu não me dou mais ao direito de achar se o dólar vai subir ou cair. Aqui eu já acho que ficou bastante engraçado, né? É algo assim que eu tenho assim uns questionamentos, né? Eu não sei exatamente como ele quis dizer isso, mas os questionamentos seria, por exemplo, qual é o sentido de ter o direito de tomar uma decisão no mercado? Só para diversão? Porque eu particularmente estou no mercado simplesmente para ter a maior performance possível, para performar no mercado e não para se divertir. Se um algoritmo me gera uma performance muito boa, por exemplo, esse aqui é o treinamento de um modelo meu. Esse modelo matemático ele é treinado nos últimos 20 anos, nas últimas décadas. E o meu modelo sendo otimizado, eu encontro a melhor combinação para se operar.
Então, para mim que tem um modelo robusto, treinado e validado, para mim é um prazer não ter opinião sobre o mercado. Isso porque eu sei que as minhas opiniões, muitas vezes enviesada com nível de robustez estatística baixa, ou seja, por uma experiência de curto prazo ou de médio prazo, é inferior às tomadas, entre aspas, de decisões de um algoritmo treinado ao longo das décadas. Um algoritmo robusto estatisticamente falando. Então, para mim é um prazer não ter nenhum direito de tomar decisões, porque eu não vou fazer M, né? Será que você entendeu o que significa esse M? Eu não vou fazer M, porque eu não vou, obviamente, tomar uma decisão enviesada com os dados de curto prazo, né? Não vou tomar uma decisão irracional por conta de emoções, apenas executar um modelo matemático bem fundamentado, robusto estatisticamente falando, testado empiricamente ao longo das décadas. Então, para mim, isso aí é muito bom, inclusive. Mas enfim, eu gostei muito dessa live e ela não terminou. Mas se você gostar dos meus comentários, eu posso fazer uma parte 2, porque tem outros pontos muito interessantes que foram comentados nessa live aqui. E eu vou deixar a live aí na descrição para que você veja ela completa, porque realmente está muito boa. E eu vou deixar aqui mais 2 vídeos do meu canal, caso você queira ver e assistir e acompanhar o nosso conteúdo.